cárcere brasileiro, ele é muito ruim, ele é bizarro, ele é extremamente hiperlotado, ele desumaniza as pessoas e se você é leitor ou leitora do Justificando, você já devia ter isso na cabeça de cor e salteado. A questão é que muita gente vai dizer que isso acontece porque os caras, as minas, elas são muito bandidas e muito bandidos, então não tem muito como melhorar. Eles entram muito violentos, saem muito violentos e é isso, é esse ciclo e vamos pra frente. A gente já é o terceiro do mundo, a gente vai ser o segundo, quiçá o primeiro em número de presidiários, ainda batendo nessa tecla da impunidade, ainda batendo dessa tecla de que ninguém vai preso, sendo que dados mostram que isso é uma grande mentira. E se eu dissesse para você, então, que não precisa ser assim. A pessoa pode sair melhor ou pelo menos, não sair pior. Eu vou dizer que isso é possível, sim, e vou dizer que eu conheço um juiz de direito que coloca isso na prática. Ele é escritor, ele tem contato com a família dos presos, com o próprio preso, ele os humaniza e ele é colunista nosso. Esse é o Justificando Entrevista com o João Marcos Buck. Buck, finalmente, muito bom ter você aqui. Para a galera do Justificando, o Buck é uma pessoa incrível que escreve pra gente desde o começo do nosso portal. E você, além de um juiz admirável, você também é um escritor. Não só de artigos, mas de livros também. Você escreveu, a última obra é O Diário de um Juiz das Causas Humanas. Sim. Como é que foi esse livro aqui? Ele traz assim numa linguagem bastante comum, sem juridiquês, né? O dia a dia, a minha vida e as sensações, as experiências que eu tenho como um juiz de direito que trabalha no sistema de justiça criminal e ultimamente no sistema de execução penal. Então, através das minhas experiências diárias, mas bem cotidianas, eu lanço algumas crônicas que fazem parte aí do meu sentir, do meu pensar. É uma espécie, eu diria, de terapia, né? É claro que ela não retrata, não é um artigo científico, então não retrata uma realidade. É uma obra literária de criação, mas ela é inspirada muito na realidade que eu tenho todos os dias. Basicamente, você então, o contato que você tem com o preso na sala de audiência ou você visita o presídio também? Não só também? com o preso, as visitas ao presídio, as sensações que eu tenho após sair de um presídio, né, num sistema que nós temos, né, do Brasil tão difícil, a conversa com os familiares dos detentos, a minha vida também fora da jurisdição, fora da judicatura, mas que lembra a judicatura de uma forma ou de outra. Então eu digo, aconteceu tal coisa, Tá. né? Encontrei tal pessoa que me disse isso e me causou tal sensação. Conta pra gente alguma Olha, história. por exemplo, a primeira o artigo ali é perdão. Na realidade é uma história real que por isso que eu digo, eu escrevo mais como terapia. Eu encontrei uma senhora num caixa eletrônico e eu estava um pouco estressado naquele momento, porque era final de dia. E ela me parou e com educação pediu para falar do filho dela que estava preso. E eu dei uma entonação forte. Eu não fui desrespeitoso, mas eu dei uma entonação forte e disse assim, ali não era local e que ela não poderia falar comigo ali daquele jeito e que, se fosse o caso, ela procurasse a Defensoria Pública, o advogado, e que eu atenderia. E essa senhora saiu chateada, assim. Ela foi falar com o juiz que estava cuidando do caso do filho dela. E eu cheguei em casa e comecei a pensar. E não, né? Não pode. O juiz não pode ser assim. Não pode. Claro, somos seres humanos, né? Mas o juiz tem que se policiar mais. Então, cheguei no outro dia, pedi para minha assessoria fazer a busca do nome do rapaz que ela me falou. Através do nome do rapaz, conseguimos encontrar o endereço dessa mulher. A minha assessoria telefonou para essa mulher, pediu encarecidamente que ela fosse ao fórum. Eu a recebi no meu gabinete, eu a coloquei na minha frente, eu pedi desculpas.
pela forma como eu a tratei. E expliquei exatamente como estava o caso do filho dela. Né? Isso eu coloquei aí. Muito bom. E qual foi a reação dela? Eu vi que ela saiu aliviada. Não tinha muita solução para o caso do filho dela. A realidade era aquela, tanto pena cumprir e tudo mais. Mas ela saiu satisfeita, ela saiu agradecida Às vezes pela falta, justiça ter atendido. Às vezes falta, aliás, às vezes não, né? 99,9% dos casos falta um toque humano na justiça brasileira, Sim. né? É tão raro um juiz virar para a mãe de uma pessoa e reconhecer, e ver nela um ser humano, e ver no filho dela um ser humano, não só papel, e poder ter uma empatia, né? É o drama diário de vida. O juiz não pode ficar retido nos papéis e no computador. Sim. Existem pessoas, e isso eu consigo talvez transmitir depois de muito tempo para toda a minha equipe. A equipe que trabalha comigo sabe que há algo mais do que aquilo que a gente está trabalhando no papel. Então é assim, eu acredito que o caminho é esse. Você é um juiz que está na mesma cidade há 15 anos. Há 15 anos cuidando do sistema Justiça criminal, exato. Lá em Joinville, no interior de Santa Catarina. Sim. E há 15 anos você tem um modo de lidar com as pessoas que é muito diferente. Então, volta e meia, você dá uma decisão que não é comum e que pode soar muito estranho para a população, porque é um juiz que vê no preso um ser humano e muitas vezes e não mantém ele inutilmente no cárcere ou depois de muito tempo. E como é a sua experiência de vida nessa cidade? Como as pessoas isso é uma construção. O Nicholas Usman, né, Penas Perdidas, ele fala a respeito de como converter, não no sentido religioso, como convencer, assim, fazer com que as pessoas compreendam que essa é a realidade e que esses direitos fundamentais devem ser respeitados, os direitos humanos. E ele diz que deve haver uma solidariedade, que na realidade eu digo que é muito mais alteridade. Eu vou nos ambientes, eu vou no seio da polícia militar, eu vou numa comunidade carente que precisa de saúde, precisa posto de saúde, cultura, educação, um saneamento, e que me diz assim: o senhor está dizendo que o Estado deve investir dentro de um sistema prisional, que um preso tem direito à saúde, mas nós aqui fora não temos. E através desse diálogo, de olho no olho, e de falar, eu compreendo a realidade de vocês e a gente tem que caminhar juntos para chegar num ponto melhor, é que eu consigo, talvez, transmitir o meu pensamento, que é possível, né, pensar no outro e pensar no preso. Né? Sim. Você, mudando um pouco de assunto, foi notícia no Justificando, aliás, foi notícia no Brasil inteiro, você visitou, enquanto convidado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Alemanha. Sim. Que visitou os presídios alemães. E como você conseguiu sentir a diferença entre os presídios alemães e os presídios brasileiros? A gente está numa entrevista, então não dá para você pegar um dia inteiro, mas o que te marcou? A forma como o agente do Estado vê a pessoa que está encarcerada. Ele tem plena noção de que ele é uma pessoa que conduz, que está conduzindo e cuidando da vida daquela pessoa que está encarcerada. Ele não faz juízo de valor, ele não quer vingança, ele não se sente um policial combatendo o crime. Ele é uma pessoa que trabalha administrando a vida daquela pessoa que está sob sua custódia. E de que forma ele vai trabalhar? Ele sabe que ele tem que trabalhar de uma forma educada, com simpatia e mostrando e dando um exemplo de como que as coisas devem funcionar. Isso é uma coisa, assim, eu sentei com a diretora da unidade prisional em Arnstadt, uma cidade que fica no estado da Thuringia, eles chamam, na Alemanha Oriental, que era a Alemanha Oriental. E eu sentei no final, assim, da conversa com ela, das visitas, e ela olhou assim, e eu falei, você gosta muito daqui? Ela falou, eu amo esse lugar. Aí eu disse, calma, não é para tanto. Daí ela explicou, não, eu me sinto satisfeita, eu sinto gratidão de poder trabalhar aqui com essas pessoas, porque eu sei que eu estou fazendo algo de bom para todos. E isso é uma coisa, realidade em todo o sistema. Sim. Aqui no Brasil nós encontramos oásis no deserto,
Mas lá não, lá é uma realidade em todo o sistema. O detento tem um quarto individual para ele e a massificação é um problema muito maior do que qualquer outra coisa, porque se o detento entra e vai dormir numa cela com 20, onde cabem 5, ele perde a sua privacidade, ele fica tudo junto, misturado, e aos poucos ele vai perdendo toda aquela capacidade de raciocínio individual. Então ele tem um quarto individual lá na Alemanha, ele tem a chave do quarto. O chefe de segurança que tem a chave também, mas ele tem as coisas dele, ele tem computador e ele tem telefone. O telefone ele tem 10 números cadastrados. E eu perguntei para um detento, você costuma falar? Eu costumo falar com a minha ex-mulher, com o meu filho e com a minha mãe. Aí eu perguntei para a diretora, vocês monitoram? Ela falou, nós só podemos monitorar se tiver autorização judicial. Nossa. E essa é a realidade deles. Então é uma realidade que nós temos que saber que existe. E que é um sistema jurídico semelhante ao nosso. E que então nós podemos buscar isso. Claro que podemos. Uma utopia que diria até Eduardo Galeano que serve para caminhar, né? Para você chegar. Exatamente. Para você chegar num nível onde presos não dividam um dormitório 20 pessoas para 5. Ou até às vezes mais, 30 pessoas para 5. O presídio catarinense, ele é melhor, ele está na média nacional. Do sistema brasileiro. Ele tem alguns polos, como por exemplo Joinville tem a penitenciária industrial de Joinville, que ela que não se pode dizer que existe uma prisão boa, porque eu não sou reformista. Eu não acredito na prisão, seja ela boa ou melhor possível. Eu não acredito que a prisão pode tornar alguém melhor. Mas na realidade que nós temos, eu tenho que trabalhar com isso e tenho que lutar para que as coisas melhorem lá dentro. E a penitenciária industrial de Joinville, ela é, de certa forma, um exemplo no sistema catarinense, porque os quartos são coletivos, mas todos têm suas camas, ela tem higiene, ela tem ambulatório médico, ela tem salas de aula, ela tem parques industriais lá dentro, tem projetos culturais, tem o projeto da oficina literária agora, que a editora Giostre, que é onde eu escrevo, está fazendo dinâmicas de criação literária com detentos que estão editando livros. Então, essa penitência, a música, tem detento que toca violino, ele faz parte de um artigo. Eu vou até pegar um livro Faz aqui. parte de um artigo aí. Porque a gente tem uma coluna no Justificando, chama Cartas do Cárcere. Basicamente, a gente recebe a carta de alguém que está no sistema prisional, denunciando uma situação de absoluta falta de higiene, comida podre, dia sem banho, hiperlotação, etc. E a gente propõe exatamente torná-los colunistas por um dia aqui no Justificando. E você pegou essa ideia, aliás, é anterior à Cartas do Cárcere, você teve essa ideia e fez e autorizou que os presos da penitenciária de Joinville escrevessem um artigo cada um e virou esse livro. Contos Tirados de Mim, a literatura no cárcere. Como é que foi esse livro aqui? Esse na realidade é um projeto que decorre de lá em Joinville desde 2013 são os projetos comunitários. Joinville é uma cidade médio porte com 600 mil habitantes. Então, desde 2013 eu implementei lá a remissão pela leitura, que o detento tem a possibilidade de ler um livro por 20 dias, ele faz uma resenha em 10 dias, essa resenha vai para a universidade, acadêmicos bolsistas que fazem análise, manda essa resenha para mim e se eu homologar, batem-se 4 dias de pena. Só que para fazer esse projeto eu tive que mobilizar a cidade para montar bibliotecas. Então as bibliotecas foram montadas para os detentos através de conselho da comunidade, fazendo arrecadação de obras literárias da literatura adotada pelo Ministério da Educação. Literatura, romance, E então eles começaram a ler muito, muito. Em 2014, 1.500 obras lidas. 2015, mais 1.500. E começaram a escrever. E a partir daí, eles foram para a Feira do Livro, em Joinville, 5 detentos fizeram declamações autorais, e a editora Giostre, que estava na feira, que é a editora se interessou. Tanto desse quanto Exatamente. Quanto desse então livro sugeriu aqui. E entrou com o projeto de oficina literária, com imersões literárias. A Giostre vai para dentro da penitenciária, fica uma semana com os detentos, trabalhando criação literária, não professor, não aulas, mas sim dinâmicas de criação, que resultaram, num primeiro momento, nesse livro. Mas continua, esse projeto continua, essa oficina continua, e eles continuam produzindo e continuam aprendendo como fazer crônicas, como escrever, enfim, tá bem legal. Eu tô de cara aqui, porque é fantástico.
Porque é tão difícil para o sistema judicial brasileiro ver no preso um ser humano, tratar ele como um ser humano, e se você fizer isso, não é nenhum favor. Sim. Você está reconhecendo a humanidade no outro. Você tira livro, você tira música, você tem um projeto musical. Musical, exatamente. Projeto de coral, né, que vai acontecer agora a partir... É uma pianista do Bolshoi, que existe o Bolshoi em Joinville. Sim. E ela está em cima desse projeto e vai vai desenvolver, eu creio que até o final do ano, início do ano que vem, 30 a 35 presos vão estar cantando em alemão. Eu tô rindo porque Escuta é o que eu tô falando pra idiota. você. É idiota Mas é isso que vai pensar acontecer. como o Brasil ele perde tempo Sim. devolvendo preso muito pior do que entrou. Mesmo que a gente não refletiu o tempo suficiente, mas também creio que a prisão não conserte nada, não seja uma resposta para todos os problemas, aliás, para nenhum problema, já que existe essa realidade, Sim. Qual é a lógica de você devolver a pessoa pior do que ela entrou? Exato, não há lógica. A lógica, a criminologia crítica já aponta, né? É uma reprodução de classes e de opressão. Isso é muito difícil, só que eu tenho esperanças. Você vê a realidade diária muito difícil e as pessoas que trabalham com você ou colegas têm, de repente, uma ideia diferente e diz que não é assim que deve funcionar, que o sistema deve ser mais punitivo, recrudescedor. Só que eu sei que esse não é o caminho e não vai ser o caminho que o Brasil vai seguir, porque as diretrizes internacionais, né, agora vieram as regras mínimas para tratamento de prisioneiros da ONU, atualizadas, então elas são chamadas regras de Mandela, que foram feitas, a atualização foi feita na África do Sul no ano passado, trazendo as diretrizes. Essas diretrizes são incorporadas pelos países. A Corte Interamericana de Direitos Humanos está demandando do Brasil um novo olhar para o sistema de justiça criminal, um olhar humano. E o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Justiça, estão se adequando a isso. Então, isso está vindo. E nós vamos ter que nos adaptar. Nós vamos ter que seguir isso aí. A realidade das ruas pode até dizer que não, mas isso vai acontecer. Os juízes, promotores, defensores públicos já estão adaptados, vão ter que se curvar à ordem internacional, que é a dos direitos humanos. Esse caminho é sem volta. Então, é assim que vai acontecer. Uma última pergunta, aliás, já deixando claro que essa entrevista foi uma delícia. Como você acha que é possível que isso aconteça, mesmo que presos não tenham direito a votar? Porque os presos eles têm uma grande pauta, que é a melhoria do sistema carcerário, que é uma pauta super importante. Só que eles não votam, né? E muitas vezes a família deles são migrantes de outras regiões do país que também não têm título de eleitor e não votam. Como você vê essa situação? Você é a favor de que o preso vote ou de que a família vote? Sou absolutamente a favor que que o preso vote, que todos votem, mas isso é um preceito constitucional que durante a condenação ele não tem esse direito ao voto, teria que haver uma emenda constitucional sobre isso. Mas o mais prejudicial ainda, imediato, é que aquela pessoa que está cumprindo pena, quando ela sai para um regime aberto, ela ainda não tem o seu título de eleitor quitado. Então ela não consegue muita coisa, porque ela não é um cidadão pleno. Exige seu título de eleitor com certidão negativa eleitoral, quitação eleitoral, e ela não consegue apresentar. E aí isso começa a obstaculizar muitas coisas. É muito difícil retomar a vida depois de uma condenação. Agora, o preso provisório, aquele que não sofreu uma condenação ainda, esse tem o direito de votar. Só que acaba não votando porque o Estado não dá essa estrutura. O Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, não dão essa estrutura. Mas vou lhe dizer, em Joinville os presos provisórios vão votar este ano. Vai ser colocada uma urna eleitoral lá dentro, com um biométrico, e eles vão votar, porque eu insisti com a Justiça Eleitoral e está sendo feito todo um preparo e os presos provisórios vão votar lá. Bom, toda a sorte do mundo para os presos de Joinville que são escritores, cantam em coral em alemão, votam. Meu Deus. Mas mesmo assim, existem os problemas. Assim, eu tenho o presídio ao lado, que é um problema muito sério, é muito difícil entrar naquele presídio. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo e a comunidade vai aprendendo isso, que é o caminho bom, que melhora a vida de todos. Bom,
Agradeço demais a sua presença. Vou deixar aqui para os nossos telespectadores os livros, que são da editora Giostre, o Diário de Bordo de um Juiz das Causas Humanas, juiz João Marcos Buck, ou Bukowski, como a gente costuma chamar. Contos Tirados de Mim, que é escrito pelos detentos. São detentos. Criações literárias dos detentos. Né? E o primeiro livro do Bukowski, que é Crônica, Relatos e Vivências. Sim. Todos pela editora Giostre. Giostre. Bom, agradeço demais a sua visita. Tá bom, eu que agradeço e um abraço a todos aí.